Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis e fatoração. Bom, mas por que eu estou falando dos dois assuntos ao mesmo tempo? Bom pessoal, nesse primeiro momento nós vamos eu quero mostrar para vocês os principais produtos notáveis, a ida e a volta. Ok? Ou seja, nós vamos desenvolver ele e depois nós vamos fatorar. Depois, em outras aulas, nós vamos tratar só sobre o assunto fatoração, ok? Mas por que eu quero falar dos produtos notáveis? Porque geralmente eles, pessoal, são os mais utilizados aí na resolução de problemas, ok? Então vamos lá. O quadrado da soma. Quadrado da soma de dois números, tá bom? Então, dois números somados elevados ao quadrado. Bom, se está elevado ao quadrado, é isso vezes isso, ou seja, a mais b vezes a mais b. Usando a propriedade distributiva, nós vamos ter a vezes a é a quadrado, a vezes b é ab, b vezes a é ab. Ué, professor, não era ba? Gente, a ordem dos fatores não altera, então só para ficar igualzinho aqui, para a gente enxergar o termo semelhante, a gente colocou o a aqui na frente, ok? E b vezes b, b quadrado. Termos semelhantes nós podemos somar. Então, a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Então, esse é o desenvolvimento, ok? Agora, como nós fazemos a volta? Em outras palavras, como é que nós fatoramos? Nós chegamos até aqui. E se eu quisesse retornar, se eu quisesse voltar, né, para a forma fatorada dele? Né, nós desenvolvemos, chegamos a quadrado mais 2ab mais b quadrado. E se eu quisesse retornar? Pessoal, bem simples. Olha só. Você tem que ter em mente o seguinte. Os extremos aqui estão elevados ao quadrado. O que você vai fazer num trinômio quadrado perfeito? Bom, para verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito, aí se você tem como fatorar, você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro extrai a raiz quadrada de quem dá para extrair a raiz quadrada. Ou seja, o a ao quadrado e o b ao quadrado dá para extrair a raiz quadrada deles. Vai ser a e b, ok? Agora, se você pegar o a e o b e multiplicar, ou seja, fizer o produto deles, eles têm que ser a metade do termo central. Pessoal, quem é o termo central aqui? Ó? É 2ab. AB é a metade de 2ab. Então, isso confirma que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ok? Bom, o que nós vamos fazer então? Vamos pegar o a mais b, porque na verdade aqui é esse primeiro sinal que nós vamos utilizar, ok? A mais b elevado ao quadrado. E quando nós desenvolvemos isso, nós já vemos aqui onde que nós vamos chegar, né? Então, nós fizemos daqui para chegar aqui e fizemos daqui para o retorno, ok? Vamos lá, vamos para o quadrado da diferença. Vamos primeiro desenvolver e depois vamos fatorar, ok? Por isso eu estou aproveitando essa aula, essa única aula, para falar das duas coisas ao mesmo tempo, tanto a ida quanto a volta, tanto o desenvolvimento quanto a fatoração desses trinômios quadrados perfeitos. Então, quadrado da diferença. Então, a menos b elevado ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Utilizando a propriedade distributiva, nós vamos ter isso aqui, não é? A vezes a quadrado, a vezes menos b menos ab, menos b vezes a menos ab de novo, e menos b vezes menos b mais b quadrado. Esses termos centrais aqui são semelhantes, né? São dois monômios, menos ab com menos ab dá menos 2ab. Então, a quadrado menos 2ab mais b quadrado, ok? Porque ficou mais aqui, professor? Menos vezes menos vai dar mais, ok? Por isso que nesse caso aqui, ele começa com o sinal de menos e termina com o sinal positivo. No primeiro caso, nós vimos que ele tem dois sinais positivos. E agora, pessoal, se eu quisesse agora retornar, se eu quisesse daqui voltar para a forma inicial dele, para a forma de um quadrado da diferença, como é que nós faturaríamos então isso? Bom, primeiro a gente tem que verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito, ok? Como é que a gente faz isso, pessoal? Bom, extrai a raiz quadrada dos extremos, ou seja, daqueles que dá para você extrair raiz quadrada. Então, a ao quadrado tem raiz quadrada exata, b também. Então, extraímos a raiz quadrada deles, achamos a e o b. Se você pegar e multiplicar
esses dois números que você extraiu a raiz quadrada deles, ou seja, o A e o B, tem que ser a metade do termo central. Pessoal, o termo central aqui, ó, é 2AB, não importa este valor aqui no momento, tá? A gente só está preocupado com o módulo, ok? Ele tem que ser a metade desse termo central aqui, não importa se ele é positivo ou negativo. Realmente, A vezes B, ou seja, AB é a metade de 2AB, porque 2AB é o dobro de AB. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse A e B, A menos B. Agora sim, nós vamos usar este sinal aqui. No primeiro exemplo, era um sinal positivo. Agora nós precisamos usar um negativo. Por quê? Quando nós desenvolvermos, nós vamos chegar exatamente nesse desenvolvimento aqui, ó. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B quadrado. Ok? Então, é assim que se fatora um trinômio quadrado perfeito. Isso vale para qualquer um, tá, pessoal? Por enquanto, a gente está falando só sobre os exemplos gerais. Produto da soma pela diferença. Bom, isso aqui nós falamos bastante na parte de fatoração, não é, pessoal? Produto da soma pela diferença. Então, soma pela diferença, ou da diferença pela soma. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Então, A vezes A quadrado. A vezes B, menos AB. Mais B vezes A, mais AB. E mais B vezes menos B dá menos B quadrado. Olha aqui o que a gente conseguiu. Simétrico. Nós usamos isso muito na racionalização de denominadores para assumir exatamente com aqueles radicais, não é isso? Então, nós ficamos só com quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, ok? Ou seja, A quadrado menos B quadrado. Agora, se eu quisesse voltar daqui, voltar para o produto da soma pela diferença. Bom, gente, a forma fatorada seria semelhante ao que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a diferença de dois quadrados, tá? A quadrado menos B quadrado, diferença de quadrados. Então, tá aqui, ó, diferença de quadrados, ok? Extrai a raiz quadrada de ambos esses termos aqui. Então, todos dois têm raiz quadrada exata, A e B, ok? A quadrado, a raiz quadrada dele é A, e a raiz quadrada de B quadrado é B. Bom, o que nós vamos fazer? Nós temos que multiplicar a soma dessas raízes pela diferença entre elas, ou seja, a soma dessas duas raízes que nós extraímos aqui, A mais B, vezes A menos B. Ok, pessoal? E aí nós conseguimos, então, voltar para o produto da soma pela diferença. Então, nós desenvolvemos, chegamos na diferença de quadrados e da diferença de quadrados nós chegamos no produto da soma pela diferença, ok? Essa era a nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, ok? Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, ok? Isso daí ajuda bastante, muito dos alunos a desenvolver. Isso é uma ferramenta poderosa para a resolução de vários problemas, tá ok? Um forte abraço e até a próxima aula.